dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus amados, minhas amadas. Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Histórias que Me Contam, com Sandra Santos, que sou eu. E aí, minha gente, tudo bem? Estavam com saudade, estavam sentindo falta? Faz muitos dias que eu não vim até aqui, né? Tive que, por força de motivos maiores, dar um tempo nas leituras dos nossos livros. E nesse meio tempo chegou uma história para que nós pudéssemos contar aqui no nosso canal. E vamos ler e vamos tentar entender um pouco, porque cada história que é contada aqui nesse canal, nós temos que pedir a Deus que Ele nos faça olhar essa pessoa com o olhar dele, não com o olhar de julgamento. Nós temos que amar uns aos outros. Isso não sou eu, Sandra, que estou falando, isso é bíblico. Mas antes de contar essa história, você já me segue? Já está nos seguindo nesse canal? Já está nos seguindo lá no Instagram? Já ativou o sininho para que vocês fiquem ali sempre sabendo, os primeiros que ficam sabendo quando tem vídeo novo no canal? Manda teu e-mail, assim como todas essas histórias têm chegado para gente. Manda o teu e-mail contando a tua história de vida, contando o teu testemunho. Desabafa. Isso é cura. Toda vez que você escreve, toda vez que você coloca no papel a tua história, o teu testemunho, isso é um momento de cura para você. E eu falo de carteirinha porque eu já contei uma parte da minha história aqui no canal também. Amém? Bora lá? Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aí é a nossa seguidora. Tudo bem com você, Sandra? Tudo ótimo, amada. Espero sinceramente que sim. Meu nome é Seonir, sou brasileira, moro no Paraná, tenho 54 anos, a primeira de 4 irmãos. Nascida no Paraná mesmo, eu vou contar minha trajetória até aqui. Venho, como disse, de uma família de 4 irmãos. Minha vida nunca foi fácil. Sempre fui muito maltratada por meu pai, que ainda vive graças a Deus. Sempre fui a preterida da tropa. Me sentia desajeitada, sem graça, apanhava por qualquer coisa. Minha mãe, sempre muito omissa, sofria calada. Casei aos 16 anos com o primeiro homem que dissesse que queria casar comigo, pois queria apenas sair de casa. Doce ilusão. Só troquei de carrasco mesmo. Tivemos uma linda menininha. Quando ela tinha 1 ano, a deixei com a minha mãe e fui trabalhar. Resultado, o que era só uma mera situação temporária, acabou que ela foi criada por minha mãe. Infelizmente, eu não tive nenhum juízo. Saí e aproveitei o gostinho da liberdade. Afinal, casei cedo e não tinha experiência nenhuma de vida. Queria mesmo era aproveitar, mas não soube de verdade. Só me envolvia com muitos homens. Nunca estava satisfeita. Bebia muito. Só por Deus que nunca peguei uma doença. Nem aconteceu outra coisa ruim. Ela casou cedo demais. Ela teve uma filha, se separou deste homem que ela tinha se casado e foi aproveitar a vida. Acabei engravidando de alguém. Criei meu filho sozinha. Ele hoje com 31 anos, a minha primeira filha hoje com 35 anos. Quando engravidei, sem um pai para o meu filho, fui esculachada por minha família toda. Enfim, tive meu filho. Morei na rua. Não era fácil. Então, quando estava quase dando ele em adoção, uma conhecida das minhas irmãs me apresentou alguém. Fui morar de favor na casa dele e do pai. Acabei me envolvendo com ele. Tivemos nossa primeira filha, que esse ano fez 30 anos e foi brutalmente assassinada logo depois do seu aniversário. Ô, Senhor. Pois escolheu a vida bandida. Se envolveu com gente da pesada, tráfico. Foi presa e, por fim, por conta de estar ajudando a polícia a desmantelar as casinhas da favela, acabaram matando minha menina linda.
Ela foi sempre muito complicada. Nunca nos demos bem. Éramos mais inimigas que propriamente mãe e filha. Em 2024 já haviam tentado matar ela, e o pai dela, eu e o pai dela a salvamos. Tiramos da favela, eu cuidei dela, mas pedi para não voltar mais para aquela vida. Infelizmente, assim que se recuperou, mesmo eu implorando que ela não voltasse, ela só disse que ia acabar com quem tentou acabar com ela. A filha dela, ainda com 9 anos, já morava comigo desde que ela foi para a favela da primeira vez. Ela acabou perdendo a guarda. O que digo que foi a providência de Deus, pois sabe-se lá o que seria dela se estivesse com a mãe. Foi muito pesado ter que contar para uma menininha de 9 anos que a mãe nunca mais voltaria para casa. Hoje já se passaram 4 meses desde que ela se foi. Passei um tempo imaginando se ela teve tempo e se teve lembrança de pedir perdão a Deus por seus pecados. Como não tinha como saber, eu mesma pedi licença a Deus e me pus em pedir o perdão a Deus em nome dela. Orei e implorei por seu perdão. Amanheci aos prantos. Enquanto orava, sei que ele me ouviu, pois 2 semanas depois recebi da minha sobrinha que mora na Itália uma mensagem dizendo que sonhou com minha amada e que ela estava em um lugar lindo, toda de branco, um lugar muito iluminado. Ela com aqueles lindos cabelos longos que tinha em vida, dizendo para a gente não se preocupar, pois ela está muito bem onde está. Eu sofri muito com essa dúvida, mas creio sim que Deus me ouviu e aceitou minhas orações e a perdoou. Glória a Deus. Depois que tive ela, 2 anos e meio depois tive outro menino, hoje com 27 anos, pai de um lindo bebê com 8 meses, meu tudo. Mas não tínhamos paz. O pai deles era doente, ele me batia, me jogava na cara que só me acolheu por conta do bebê que eu tinha quando cheguei ali. A essa altura eu já não aguentava mais os maus tratos. Vivia toda roxa. Estávamos sempre comparecendo na delegacia. Eu sempre denunciava, mas não dava em nada, pois ele é sobrinho de advogados e eu não era nada. Não havia nada que ficasse inteiro em nossa casa. Tudo ele quebrava, meus filhos sempre atormentados. Foi então que um dia resolvi que estava na hora de viver uma vida diferente e deixei ele. Minha mãe cedeu 2 cômodos e um banheiro para eu morar, mas ele não me deixou sair em paz. Não. Ficou cercando e implorando para voltar. Meus filhos acabaram sentindo saudades do pai, e ele viu nisso a oportunidade perfeita para se aproximar. Eu acabei passando uma única noite com ele nessa época, pensando em de repente tentar por conta das crianças. Mas no ato eu vi que não era o que eu queria. Mas engravidei de novo. De outro menino. Coisa mais linda. Fui embora grávida desse anjinho. Ele nasceu longe daqui. Lá onde fui morar, continuei aprontando. Sempre que alguém convidava, lá estava eu bebendo. Deixava as crianças em casa sozinhos e saía. Voltava cambaleando, eles já dormindo. Meu Deus. Foi aí que me chamou a atenção um cara por quem eu realmente estava apaixonada. Começamos a nos envolver. Ele me ajudava financeiramente. Era muito bom com a gente. Foi aí que comecei a sentir enjoos. Antes que eu fizesse o exame, ele chegou em minha casa dizendo que tinha algo para me contar e sabia que depois diria, pelo que me conhecia, que eu não iria mais querer saber dele. Foi então que perguntei se ele era casado, na inocência, em tom de brincadeira, e ele disse que sim, para o meu desespero. Pedi a ele que fosse embora e fiquei desolada, pois já sabia que estava grávida.
Fiz o exame e, quando peguei o resultado, fui levar para ele. Na minha cabeça, ele simplesmente ia me mandar embora, dizendo que o filho não era dele. Mas, para minha surpresa, ele reagiu completamente diferente do que eu esperava e me abraçou, dizendo que eu seria a mulher que lhe daria o tão desejado filho homem, já que ele tinha 2 filhas já. Acabei voltando para a cidade de onde havia saído para fugir do ex que ainda fazia da minha vida um verdadeiro tormento. Que vida, mulher! Nunca soube como, mas ele descobriu que eu estava grávida e foi até mim, feito um louco. Naquele dia eu achei que ele ia acabar comigo, mas não o fez. Por fim, voltei para cá. Tive realmente um menino, hoje com 20 anos, muito trabalhador e carinhoso. Esse eu levei para o pai conhecer e registramos. Depois disso, nunca mais voltei lá. Daí reencontrei um antigo namoradinho de juventude. Começamos a sair e acabei, tarde demais, descobrindo que ele já não era mais o cara que conheci anos antes. Ele era um alcoólatra e mentiroso. Vivia me dando olé para sair e beber, me deixando sozinha. Brigávamos muito. Eis que, como quase não nos relacionávamos na cama, eu achei que ele nem podia mais fazer filhos. Iludida, né? Pois fazia. E tive outro menino, hoje com 16 anos. Me separei do sem noção e criei mais um sozinha. Passamos muito sufoco, muita fome, ficamos sem luz e água muitas vezes. Era muito sofrido. Quando voltei para cá, meu ex acabou que se envolveu com uma mulher tão sem escrúpulos quanto ele e me tiraram a guarda dos 3 filhos que tinha com ele. Consegui recuperar a guarda dos 2 mais velhos. O pequeno, aquele do qual eu estava grávida quando fui embora daqui, esse não consegui. Ele ficou por mais 2 anos com o pai, até que um dia o pai, que trabalhava à noite, saiu e a madrasta, só Deus sabe por quê, resolveu estudar à noite. Então meu filho, na época com 7 aninhos, a filha do casal com 3 e uma irmã da madrasta com 12 ficavam sozinhos por mais ou menos 1 hora, entre a saída do meu ex e a chegada da madrasta má do meu filho. Então um dia ela chegou na minha casa perguntando se meu filho estava comigo. Respondi que não, pois ele havia estado passado o fim de semana lá em casa. Ela veio na quarta perguntar dele. Como eu disse que ele não estava, ela já ia indo embora. Então fiz ela voltar e me dizer por que achou que ele estaria ali comigo. Foi então que ela disse que a casa deles pegou fogo e meu filho não conseguiu sair. Como não acharam ele lá, pensou que tivesse corrido para casa comigo. Meu Senhor. Esse ano, no dia 26 de maio de 2025, fizeram 15 anos desde que tudo aconteceu. Eu enterrei o corpo da minha linda filha em março. Em maio fez 25 anos que Deus levou meu bebê. Minto, fez 15 anos que Deus levou meu bebê. Que história, minha gente. Hoje eu já consigo falar e lembrar dele com muita saudade, mas levou anos para chegar até esse nível de maturidade no meu luto. Até porque o luto não tem prazo de validade. Ele apenas nos dá de vez em quando um tempo, um descanso no sofrimento, mas ele está ali. Não vai nunca mais ser a mesma coisa. Portanto, se alguém um dia disser que o luto um dia acaba, esse alguém ou é muito equivocado ou nunca soube o que é perder alguém tão próximo. O luto é uma dor silenciosa que te engana. Hoje você está bem e amanhã já passa lembrando das risadas, dos abraços, dos eu te amo,
do amor que era seu, mas que por inúmeras razões Deus levou para si. Hoje sou uma pessoa muito mais centrada. Não saio para nada quase. Faço tratamento antidepressivo há 15 anos, desde que ele se foi. Tenho muitos problemas de saúde, muitas lembranças boas e ruins. Ainda não fui curada do sentimento de que sempre fui a preterida entre os irmãos. Minha mãe me fez inúmeras vezes ter esse sentimento, mesmo eu falando para ela de como me sinto. Ela sempre deu um jeito de deixar bem claro o quanto meus irmãos são diferentes, o quanto eles fazem bem a ela. Foram muitas as vezes que ela me tirou da vida dela com palavras, com atitudes que me machucaram, me mandando mesmo embora da casa dela. Chegou em um ponto que parei de ir, parei de ligar, me afastei mesmo, sabe? Daí foi a vez dela dizer que eu que não ligava para ela, que não me importava, mas nunca admitiu que foi ela quem me afastou da vida dela. Sei que fui a protagonista de muitas decepções para a família, mas fui muito machucada por conta disso. Não só por ela, mas pela minha família. Hoje somos diferentes. Tento não me deixar mais ser machucada, nem guardar rancor, tento virar a página. Hoje sigo com um buraco enorme na minha vida, um imenso vazio no coração. Há 15 anos choro a triste dor de perder meu filhinho amado, porque eu e o pai dele só sabíamos brigar. Nunca nos demos conta do quanto fazíamos mal a nós mesmos, mas principalmente aos nossos filhos. Quando nossa filha, já tão traumatizada, alcançou uma certa idade, nós não nos preocupamos em olhar para ela, saber o que ela queria, do que precisava, o que estava acontecendo com ela. Fomos frios em tudo o que dizia respeito a eles, mas principalmente a ela, que pedia socorro, mas nós não a ouvimos. Então ela escolheu se matar. Sim, porque ao escolher a vida que ela vivia, foi o mesmo que escolher se matar. E quando finalmente eu percebi o quanto ela estava perdida na vida, já era tarde demais. Ela já não podia mais sair daquilo. Então fica meu alerta a vocês, pais, irmãos, família. Não ignorem os sinais. Não virem os olhos para o outro lado. Façam a sua parte. Lutem por quem vocês amam. Lutem, lutem e lutem. Não parem, pois depois que for tarde, não adianta chorar e lamentar tudo o que poderia ter feito, mas não fez. Sei que agora tenho meus fantasmas para dar conta, para mandar embora, mas sei também que vou superar. Em algum momento sei que Deus continuará me ouvindo. Então fica aqui meu grande abraço a todos. Espero que minha humilde história sirva de lição e de alerta para alguns. Obrigada, Sandra, por me dar a oportunidade de expor minha história aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família. Amém. Meu Deus, mulher. Sabe o que eu vejo aqui, seu Nir? Uma mulher guerreira. Uma mulher que batalhou para criar seus filhos, mesmo com todos os teus erros, mesmo com todas as tuas falhas. Eu vejo aqui a tua mãe também, uma mulher guerreira. Porque se o teu pai batia em você, ela como mãe, eu tenho certeza que sangrava o coração dela. Porque se não sangrasse o coração dela, ela não teria te ajudado a cuidar da tua filha quando você teve que deixar ela para ir trabalhar. Ela não teria te acolhido quando você precisou. E eu não sei o restante da tua história, eu não sei o que aconteceu na verdade, mas uma mãe que fez tudo que a tua mãe fez e que provavelmente ainda faz, te ama. Com certeza, muitas das tuas escolhas fizeram com que a tua mãe
fizesse algumas escolhas também. Eu falo de carteirinha, porque eu também tive muitas indiferenças com a minha filha. Eu tive muitos problemas com a minha filha, mas as minhas atitudes com relação a ela, algumas decisões que eu tive que tomar com relação a ela, foi próprio por causa das suas escolhas. Foi próprio porque ela, no momento de revolta, ela, no momento de dificuldade na vida dela, desde a adolescência da vida dela, ela tomou decisões erradas. Isso me feria também. Eu sou mãe, ela me feria. Então eu tinha que tomar certas atitudes, muitas vezes eu falava muitas coisas que eu não queria falar. Então eu tenho certeza que a tua mãe é a mesma coisa. Deixa eu ler rapidamente, enquanto eu revisava a tua história antes de contar aqui, me veio muito a história da mulher pecadora. Você encontra essa palavra em Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. A pecadora perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando a seus pés por trás dele, começou a chorar. Pouco depois suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e o ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo ele com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os meus pés. Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vai em paz. E eu te pergunto, Sionir, você tem fé? Essa mulher, ela era uma pecadora. Essa mulher, ela não tinha valor nenhum na sociedade naquele tempo. As mulheres, elas tinham que estar com os cabelos presos, elas tinham que estar com aqueles lenços. Só que ela estava com os cabelos soltos. E a mulher que tinha os cabelos soltos já se sabia do que tipo de gente se tratava. Só que essa mulher, ela tinha uma fé tão grande, apesar de todos os pecados dela, apesar de tudo o que ela aprontou naquele tempo, a Bíblia não fala, porém ela fala por sinais, só o fato dessa mulher, de dizendo que essa mulher é uma pecadora e estava com os cabelos soltos. Quando ela soube da visita de Jesus, o que ela fez? Ela correu aos pés de Jesus. Ela era tão pecadora que ela não se achou digna de ir à frente do Senhor. Ela estava atrás do Senhor. Ela se abaixou em forma de humildade, de humilhação. Ela começou a chorar.
Agora você imagina para uma pessoa banhar os pés de Jesus, como diz a Bíblia, ela deve ter chorado e muito. Ela deve ter escancarado ali o próprio ser dela. E ela chorou e aquelas lágrimas lavaram os pés do Senhor. E além disso, ela tinha o melhor. Ela tinha o melhor perfume. E ela banhou os pés do Senhor com o que ela tinha de melhor naquele momento. E o Senhor a valorizou. E o Senhor viu o seu coração. E o Senhor, pela fé dela, perdoou todos os pecados. Quem é esse que perdoa até pecados? É Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz por mim e por você. E o Senhor exortou ele, que quando ele chegou naquela casa, Simão não tinha oferecido água, não tinha lavado seus pés, não deu um beijo, porque o ósculo é um beijo no Senhor. E aquela mulher não parava de acariciar os pés do Senhor, de banhar os pés do Senhor. E no seu coração ela já pedia perdão. E pela sua fé ela foi perdoada. E seu Nir, eu creio que se você crê no Senhor, se você tem fé no teu coração, todos os teus pecados serão perdoados, todos os teus erros serão perdoados. Mas você precisa se perdoar. Você. E acima de tudo, você precisa perdoar a tua mãe. Você precisa perdoar o teu pai. Você precisa perdoar teus irmãos. Você precisa perdoar todas as pessoas que te fizeram mal. Os teus ex, os pais dos teus filhos, os teus próprios filhos você tem que perdoar. Porque senão você não vai ter uma vida feliz, você não vai ter uma vida tranquila. Se perdoe e libere perdão. Ore a Deus assim como você orou para que o Senhor perdoasse a tua filha que se foi. E eu tenho certeza que Ele te ouvirá. Amém? Que Deus te abençoe imensamente, seu Nir. O nosso muito obrigado, de coração, por você ter escrito. E eu imagino o quanto foi difícil você ainda no momento de luto escrever essa história pra gente. Obrigado por ter compartilhado tantas coisas íntimas, tantas fraquezas tuas, tantos erros teus, porque isso servirá de exemplo para outras pessoas, também vai motivar outras pessoas a escreverem suas histórias. O meu muito obrigado. Deus te abençoe, te guarde e te proteja, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado por ter escutado até aqui a mais uma história no nosso canal. Beijo no coração.